Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Irmãos, essa madrugada foi uma bênção, muito poder de Deus, e eu estava sentindo ali a presença do Senhor, e nisso o apóstolo Juscelino, ele ministrou sobre a minha cabeça, e o anjo do Senhor, ele aparecia para mim, e ele me levava em uma experiência semelhante à experiência da missionária, que uma vez eu ouvi ela contando aqui na igreja. E aí o anjo do Senhor dizia assim: isso é semelhante à porta estreita da salvação, do reino de Deus. Quando eu olhava assim para o chão, irmãos, era um lugar como se, igualmente o que a irmã disse, eu tinha que colocar o primeiro um pé e depois o outro pé. E aí eu ia caminhando assim bem devagarinho, irmãos, bem devagarinho. E em seguida o anjo, ele me revertia, irmãos, com uma autoridade assim sobrenatural. E o meu corpo, ele não suportava aquela glória. E o anjo do Senhor, ele colocava uma espada na minha mão direita e um escudo, e era muito pesado, irmãos. Eu não conseguia carregar, né? Eu não conseguia e caía assim da minha mão, e eu pegava de novo assim, fazendo muita força, e eu olhava para aquela espada assim, irmão, chega, era brilhosa, muito dourada ela. Olhava assim para o escudo também, muito grande, irmãos, assim, mais ou menos assim, desse tamanho, mais de 1 metro. Eu olhava assim, muito brilhoso, irmãos, e tinha como se fosse assim, alguns símbolos, tinha alguns detalhes nele, quase assim que imperceptível, mas tinha. E em seguida, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava no inferno. E ali no inferno, o anjo dizia assim, que ele ia me mostrar alguns terror ali naquele lugar. Em seguida, irmãos, eu via um homem, que ele já morreu, que é um cantor, foi um cantor gospel. Eu vou dizer o nome, né? Que era o Lázaro. Lá o Senhor dizia que ele estava no inferno, e o Senhor me dizia os motivos. E o primeiro motivo, irmãos, eu até tomei um espanto. Detalhe, irmãos, eu conversei com ele. O anjo do Senhor, através do próprio Deus, ele permitia que eu conversasse com ele, e ele falava para mim um dos motivos. Primeiro, irmãos, era mentira. E segundo, irmãos, porque ele não dava o dízimo como era para dar. E terceiro, irmãos, porque de uma certa forma ele já conhecia um pouco da doutrina. O anjo falava para mim que o anjo do Senhor, enviado por Deus, já tinha enviado um certo anjo para visitar ele nas madrugadas, né, em visões, em revelações, até nas canções, quando ele estava escrevendo sobre doutrina. Porém, irmãos, ele dizia que era religiosidade. E ali, irmãos, ele dizia uma palavra muito interessante. Ele dizia assim: eu sei que você pode fazer alguma coisa. O desespero daquele homem era tão grande, irmãos, que, irmãos, eu só ficava olhando. E ali eu estava estarrecido diante daquela cena. E em seguida, irmãos, o anjo, ele me levava em um lugar que estava preparado para uma mulher. E o anjo do Senhor dizia assim: se ainda hoje essa mulher, ela morrer, ela ainda está viva na terra, ela vem para cá. E ela é uma cantora do ritmo secular. Aí o anjo do Senhor dizia que era Madonna. E lá, irmãos, eu via uma cruz de cabeça para baixo. Eu via uma mesa. Em cima dessa mesa tinha como se fossem os vasos, tinha um certo incenso e tinha alguns colares. Em alguns colares eu percebia, irmãos, que tinha algumas cruzes de cabeça para baixo. Tinha alguns colares de pérolas também. E ali o anjo do Senhor falava que aquele lugar estava preparado para ela, se caso ela morresse. E em seguida, irmãos, o Senhor, ele me levava em uma sala, que naquela sala estava o cantor da música secular, Raul Seixas.
E ali o Senhor, ele falava para mim que aquele homem, ele era um tipo de homem que ele queria possuir várias mulheres para eles. Entre isso foi um dos pecados dele, que levou ele para o inferno, entre outras coisas, como por exemplo pactos. Nesse momento que o anjo falava sobre pacto, esse homem, ele dava um grito muito grande. Ele dizia assim: me ajuda, me ajuda, me dá a tua mão. E eu ficava ali pasmo, irmãos, e eu não podia fazer nada pelaquela pessoa, pelaquele homem. E ali, irmãos, ele pedia apenas ajuda, ele pedia socorro, irmãos. Agora imagine, irmãos, o grau de tortura que aquele homem estava passando. Chegou um episódio, irmãos, que eu vi como se fosse assim uma panela cheia de óleo, que os demônios eles colocavam dentro da boca dele, derramava aquele óleo dentro da boca dele e fechava a boca dele. E ali ele dizia assim que ele estava ali e ele era ciente dos motivos. Ele falava isso. E eu conversava com ele, irmãos, com uma certa distância. Chegou um momento, irmãos, que eu via como se fosse um exemplo de uma rede. Os demônios eles pegavam em umas peças assim, entre aspas, de uma madeira, né? E amarravam ele, e ele ficava como se fosse assim, em uma posição como em uma rede, e sustendiam ele e ficavam brincando com ele em cima de um lago de fogo. E eu via assim umas garras de alguns demônios arranhando as costas dele. E nesse momento eu via um monte de demônio pequeno entrando por dentro da costa dele e saindo pela boca. E em seguida, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava em um lugar onde estava aquela cantora, que ela também morreu, está com pouco tempo. E se não me falha a memória, foi esse ano, que foi aquela Anastácia. Se não me falha a memória, esse é o nome dela? Fabiana Anastácia. E ali, irmãos, o Senhor, ele dizia para mim que era o pecado da vaidade. E lá no inferno, irmãos, eu via os demônios colocando brinco no ouvido, na orelha dela, aquelas argolas grandes, e eles puxavam aquelas argolas. Quando eu ficava observando aquela cena, irmãos, e eles colocavam as mãos no pescoço dela e começavam a puxar os colares que estavam no pescoço dela, cheio de bolinhas, e quando eles puxavam, vinha a pele dela. E ali, irmãos, o anjo ele dizia que todas as pessoas, irmãos, que agradam mais o seu corpo do que o templo do Espírito Santo, elas vão parar no inferno. E ele dizia isso: diz para a minha igreja cuidar do templo, porque é aonde eu moro. Eu não moro na aparência, eu moro dentro da aparência. Eu moro dentro do coração. Hoje ele dizia: eu moro dentro da alma, eu moro dentro dos pensamentos, eu moro dentro do subconsciente. E cada um sabe disso. Aí o anjo dizia algo interessante: cada um sabe, ninguém é inocente. Ele falava, exceto aquelas pessoas que vivem ainda no tempo de ignorância, que eu estou tratando. E nisso eu voltei, irmãos. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco.